queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 52 de língua portuguesa para o 9º ano. E para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o caderno de língua portuguesa, caneta, lápis, borracha e o apontador. Será muito importante que você faça as anotações de tudo que nós vamos estudar hoje. E o assunto, a ser estudado hoje será a parte 2 da ortografia. A gente já estudou a parte 1 da ortografia, E hoje nós vamos estudar o emprego de mais algumas palavras ou expressões. Os objetivos para a nossa aula de hoje são os seguintes: conhecer a diferença de emprego de algumas palavras como A com H, A sem H, mal com L, mal com U, aonde e onde, mas e mais, entre outras. E também treinar a grafia dessas palavras. Então, hoje nós vamos ver aí como é que se escreve, qual é a forma correta quando bate aquela dúvida na escrita de uma palavra. Por quê? Porque tem outra muito semelhante, muito parecida, aí vem a dúvida, Então vamos começar com o trio mas com acento e mais com i. Temos aí escritas parecidas e pronúncias praticamente iguais. Então vamos começar com a primeira, que é o mas. Esse mas é uma conjunção adversativa. Você que é aluno do 9º ano, você já estudou as conjunções, E você sabe que existe lá um grupo chamado de conjunção adversativa e o mas está lá dentro desse grupo, das orações coordenadas. Então, esse mas, como conjunção, ele vai ter o mesmo sentido do porém, todavia, contudo, entretanto. Então, é bom que na hora que você vai escrever, você faça a troca por uma outra conjunção desse grupo para ter a certeza de que deve ser escrito mas. Olha lá o exemplo. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, eu escrevi o mas, conjunção. Vamos trocar pelo porém para ter a certeza de que está certo? Sou muito calmo, porém estou muito nervoso agora, Então, essa é a dica. Troque por uma outra conjunção equivalente, do mesmo grupo. Vamos agora conhecer quando que a gente emprega mas, só que com acento agudo no A. Então, esse mas com acento trata-se de um adjetivo e é a forma feminina no plural do adjetivo mal. Então, por exemplo, menino mal, meninas mas, ok? Ele só tem mas ideias. Qual é a dica que a gente vai utilizar aqui para empregar corretamente essa palavra? É substituir pelo antônimo de mas, que é o boas. Então, se eu fizesse a troca ali, ele só tem boas ideias. Então, esse mas é o mas adjetivo, o contrário de boas. E ainda o mais, com i, que é o advérbio de intensidade e que possui como palavra contrária, que eu posso fazer a troca, a palavra menos, Então, se eu posso trocar por menos, eu devo escrever mais, com i, ok? Muito bem, olha lá os exemplos então. Quero ir mais vezes para a Europa. Posso trocar por menos? Quero ir menos vezes. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Vivemos num mundo melhor e menos justo, ok? Jonatas foi à festa com seu amigo mais sua namorada. Foi com seu amigo menos sua namorada. Então, sempre que eu posso trocar, pelo antônimo da palavra, que é o menos, é porque eu devo escrever mais, com i. Aqui, a maior confusão ocorre entre mais, advérbio de intensidade,
e o mas, conjunção adversativa. Então, vamos às palavrinhas aí que a gente pode trocar, né? Mesmo que mentalmente, para ter a certeza de estar fazendo a escrita correta. Vamos ver agora a dupla onde e aonde. Então, para começar, vamos lembrar que onde dá a ideia de permanência num local e aonde dá a ideia de movimento. Então, a palavra onde vai sempre indicar o lugar onde está ou em que se passa um determinado acontecimento. Sempre vai estar ligada a verbos que dão ideia de permanência. Olha lá os exemplos. Onde ela está? Está dá a ideia de permanência, né? Não sei onde começar a caminhada. Também ideia de permanência. Não sei em que lugar começar, né? Então, usa esta dica. E já a palavra aonde, que indica movimento, né? Que está ligada a verbos que expressam também ideia de movimento. Aonde você quer ir? Ir é um verbo que indica movimento. Então, quem vai, vai a algum lugar. Por isso, aonde. Aonde vai com tamanha pressa? Novamente o verbo ir ali, né? Vamos aonde ele quiser. Então, sempre olhar essa questão do verbo, né? E da ideia de movimento, né? Então, ir, vai, vamos, né? São todos verbos que indicam movimento. Por isso, aonde. Aí temos uma dica também que a gente pode utilizar. A gente vai substituir por para onde e sempre que fizer sentido na frase, o correto é usar aonde, tá? Então, voltando ali nos exemplos, ó, para onde você quer ir? Opa, fez sentido. Então, o correto é aonde. Para onde vai com tanta pressa? Também faz sentido. Para onde vamos, né? Para onde ele quiser, ou vamos para onde ele quiser. Faz sentido. Então, aonde? Então, usa essa dica. Se a gente voltar aqui, né? Não faz sentido, ó, se eu trocar onde por para onde nas frases. Para onde ela está? Não faz sentido. Então, o correto é onde mesmo, né? Não sei para onde começar a caminhada. Também não faz sentido. Então, o correto é onde mesmo, tá? Essa dica você vai usar para ter a certeza de que se escreve aonde. Vamos falar agora um pouquinho da dupla A com H e A sem H. O A com H, ele representa uma forma do verbo haver, tá? Dessa forma, o A com H, ele é um verbo impessoal, ou seja, um verbo sem sujeito. E ele possui o mesmo sentido de existir. Essa forma verbal, ela sempre vai ser conjugada na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Então, olha lá. Há muitas pessoas no mundo. Muitas pessoas é plural, mas o verbo há permanece na terceira pessoa do singular. Tem o sentido de existir, porque eu posso dizer existem muitas pessoas no mundo. Então, se eu posso dizer que existem muitas pessoas, é porque esse A deve ser escrito com H e acento agudo no A, ok? Olha lá, mais outros exemplos mostrando essa questão da impessoalidade do verbo, né? Independente do que vem depois, se é singular ou plural. Há muito erro nessa prova? Há muitos erros nessa prova. Então, eu não modifiquei a escrita do verbo haver, né? Ele permaneceu na terceira pessoa do singular. Também nós podemos utilizar esse mesmo verbo aí, né, que é o verbo A com H, quando ele representar um tempo decorrido, um tempo já passado. E aí, nesse caso, ele tem o sentido de fazer ou ter. Olha lá, há muitos anos que não vejo o Miguel. Faz muitos anos que não vejo o Miguel. Ou ainda, há muito tempo que não comia doces. Tem muito tempo que eu não comia doces, tá?
Uma coisa que é importante é que a gente não precisa reforçar com a palavra atrás quando eu me refiro a tempo já passado. Então, estive nos Estados Unidos há 1 ano. Eu não preciso dizer que foi há 1 ano atrás, porque esse a do verbo haver, ele já indica que é um tempo que passou. Então, eu não preciso reforçar usando a palavra atrás, tá? É uma dica também, né? Que é bastante útil para a gente não ser redundante na frase, né? Porque o a já representa o passado. E o a sozinho, né? Então, esse a, ele vai ser usado em 2 situações. Ele pode tanto se referir a um tempo futuro quanto à distância. Então, aqui, né, eu tenho 2 exemplos. Um indicando tempo, que é daqui a 3 anos irei para a Inglaterra. Então, esse a é só o a, né? Não tem H. Está indicando tempo futuro, algo que ainda vai acontecer. Ou ainda, estamos morando a 5 quilômetros do metrô, indicando a distância. Então, também é só o a. Quando você observar as placas na rua, principalmente aquelas da lombada, que indicam lá lombada a 50 metros, esse a deve ser esse a aí, somente ele, tá? Por quê? Porque indica distância, certo? Vamos para a dupla mal com U e mal com L. Mal com L é o oposto, ou seja, o seu antônimo é a palavra bem. Então, se eu fizer a substituição mentalmente, na hora que eu estou escrevendo a frase, pela palavra bem e fizer sentido, é porque o mal deve ser escrito com L, tá? Estou me sentindo mal essa manhã. Estou me sentindo bem essa manhã. Então, esse mal é com L. Fui muito mal no exame final. Fui muito bem no exame final. Então, você usa essa dica que não tem erro. Troca o mal pelo bem. Se fizer sentido, é mal com L. E o mal com U? Ele também tem uma palavrinha que é ao contrário? Sim, que é a palavra bom. Então, faço a troca pelo bom. Se fizer sentido, é porque o mal deve ser escrito com U. João é mau aluno. João é bom aluno. Ele foi muito mal comigo. Ele foi muito bom comigo. O chefe sempre estava de mau humor. O chefe sempre estava de bom humor. Então, ó, fez sentido nas 3. Então, eu devo escrever mal com U, ok? Usa a dica, então, bem e bom. Não tem erro. Agora vamos falar da dupla traz com S e traz com Z. Muito bem. Quando que eu devo usar então traz com S e com acento agudo no A? Quando for um advérbio, ele vai significar na parte traseira, né? Na parte de trás. Então, esse traz com S. Sinônimos desse traz: atrás, detrás, após, tudo com S, né? Então, procurar ter esse cuidado aí na hora da escrita dessas 2 palavrinhas. Não olhe para trás enquanto dirige, né? Então, não olhe na parte traseira, tá? Por isso, para trás com S. Depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina. Com certeza, existe muita coisa por trás desse caso, né? Então, a palavra atrás, ela também deve ser escrita com S no final, né? Por quê? Porque ela deriva justamente deste advérbio aí, que é o advérbio traz. E quando que a gente deve usar traz com Z? Então, com Z é uma forma verbal do verbo trazer. Se trazer escreve com Z, traz também vai ser com Z quando ele significar transportar, levar, conduzir, encaminhar, oferecer, ou seja, sinônimos, né, do verbo trazer, tá? Todos os dias Joana traz sua marmita, leva sua marmita, transporta sua marmita. Então, traz é sinônimo de trazer. Dinheiro não traz felicidade, né? Também é sinônimo do verbo trazer, por isso com Z.
E traz o guarda-chuva, pois está chovendo, né? Traz de trazer. Então não tem erro porque trazer é com Z, então traz também será. Senão junto e senão separado. O senão junto, né, quando ele deve ser escrito junto, é porque ele significa do contrário, caso contrário ou a não ser. Tenho que ir à aula, senão perderei os comentários do professor. Eu escrevi tudo junto. Por quê? Porque significa caso contrário. Tenho que ir à aula, caso contrário, perderei os comentários do professor, né? Ou ainda do contrário. Tenho que ir à aula, do contrário, perderei os comentários do professor. Então é só fazer a troca e escrever senão tudo junto. Quando eu vou escrever senão separado, né? Se, que é uma conjunção também, e o não, que é o advérbio de negação. Então, separado, ele dá a ideia de caso não. Então, é só fazer essa troca também e se certificar que você está escrevendo corretamente, tá? Se não chegar a tempo da aula, perderei a prova. Ó, caso não chegue a tempo da aula, perderei a prova. É só trocar por outra conjunção. O se é uma conjunção, o caso também é uma conjunção, né? Então, eles pertencem ao mesmo grupo ali, que são as conjunções condicionais, que vocês também já estudaram e não faz muito tempo, né? Que vocês estudaram as conjunções subordinativas. Agora, então, pessoal, chegou a hora boa, né? A hora dos exercícios, onde você vai colocar em prática toda a escrita aí dessas palavrinhas, desses pares de palavras que a gente aprendeu nesta aula de hoje, ok? Muito obrigada, então, pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!